Vou passar agora a palavra, então, para o Pedro Silva Barros, ele vai fazer a exposição dele e, ao final, nós vamos abrir para algumas perguntas, indagações e considerações aqui do nosso público. Muito obrigado, Mônica Valente. Saúdo o senador Humberto Costa, professora Mônica Bruckmann, é uma grande satisfação compartilhar essa mesa com vocês. E uma grande felicidade estar aqui nesse seminário que se realiza no marco de 46 anos do Partido dos Trabalhadores, nesse ano tão decisivo, 2026, que a gente tem um compromisso não só com o Brasil, mas com o mundo, de reeleger o presidente Lula, né? Então, boa parte da fala aqui, que a gente vai seguir a discussão, né? Na verdade, eu vou retomar pontos que já foram levantados, não tem grande novidade, a gente tem grandes acordos sobre a situação da América Latina, a importância da integração, a integração como parte necessária para a paz e para a soberania no Brasil. Né? Então, nessa sessão, e eu tenho uma apresentação também eletrônica, se você puder me emprestar o passador também, vocês vão ver que boa parte do que está nos slides já foi dito. Então, eu vou enfatizar alguns pontos, tentando dialogar, claro, com os colegas, mas reforçar a importância desse ano e do papel do Brasil para a estabilidade do mundo, para a defesa dos nossos valores, né, de solidariedade, de combate à desigualdade e também de desenvolvimento. Então, a nossa mesa trata de paz, integração e soberania, um olhar para a América Latina. Esses três conceitos, paz, integração e soberania, são fundacionais do Brasil. Eles são parte da nossa Constituição, são os nossos valores comuns. Mas nesse ano, e principalmente no segundo turno, né, muito provavelmente, a nossa Constituição e esses valores vão estar em risco. Né? A gente viu já em 2025 ataques de políticos brasileiros à nossa soberania. O senador Humberto Costa levantou com muita precisão como esses valores já estão na nossa Constituição de 88, que no capítulo, na seção sobre relações internacionais, é das mais avançadas do mundo. Aí há um compromisso do Brasil, que é um objetivo permanente de Estado, de nação, de povo, que vai muito além dos governos. E ele vai ser atacado, já está sendo atacado. Há um grupo no Brasil, um grupo extremista, que tem que ser derrotado novamente agora em 2026, que vai contra os nossos valores, que ataca a nossa soberania, que pede intervenção estrangeira. E ela não é só na questão do tarifaço. Né? Isso é muito importante marcar. O Trump recuou em grande parte do tarifaço, mas esse recuo do Trump é um recuo tático. Se no ano que vem ele achar que a extrema-direita pode vir a voltar ao governo no Brasil, ele usará de toda a sua força para isso, e a gente tem que estar preparado. Né? Esse ano, em 2026. Estamos no comecinho do ano. Eu não sei se 2025 não terminou, mas em 35 dias, mais ou menos, 36 dias nesse ano, já aconteceu muita coisa e muitos ataques, que são ataques, né? A gente viu ali com todas aquelas imagens espetaculares, a América Latina, mas são ataques também ao Brasil. Foram ataques à Venezuela, são ataques a toda a América Latina, e são ataques ao Brasil porque aquilo é um recado para todos os presidentes, para todos os povos da América Latina. É um recado de uma potência que está em declínio relativo, embora continue sendo uma potência, os Estados Unidos, que tem uma política, né, parte da sua crise, que é introspectiva em vários elementos, né, aquele America First, MAGA, isso volta para dentro, mas para a América Latina, para nós, América Latina e Caribe principalmente, ela é muito agressiva. Nos trata como quintal, nos trata como colônia, como foi bem colocado
no discurso do presidente Lula, com todas as letras. E se trata disso nesse ano. Então, uma eleição, claro, provavelmente, nos primeiros momentos, e são muito importantes as outras discussões todas sobre comunicação, sobre economia, sobre saúde, sobre educação, mas a gente tem que ter muita confiança, estar muito preparado para o debate que virá, que é um debate também de política externa, que é um debate de defesa dessa Constituição. E é uma Constituição que, no parágrafo 4º, estão ali os pontos da mesa, né? Independência nacional, não intervenção, defesa da paz, solução pacífica de controvérsias, e a gente tem um parágrafo único, que pela primeira vez apareceu nas nossas constituições em 88, que é que a nossa República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, social, política e cultural dos povos, né? Vai além dos estados, dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso a gente tem que buscar sempre, né? Mas tem que ter clareza nos ataques e nos movimentos que a gente faz para defender esses valores e defender o nosso país. A gente tem um diagnóstico aqui que é basicamente o que já foi dito, né? A professora Mônica Bruckmann lembrou e apresentou esse deslocamento, um reequilíbrio entre o Atlântico Norte, nossa história desde 1500, né? Desde a nossa colonização, a gente conforma um território que é voltado ou foi voltado para o Atlântico Norte. Até o ano 2000, a maior parte do nosso comércio estava voltado para o Atlântico Norte, exportando os produtos com pouco valor agregado, importando produtos industriais, em vários momentos com esforço de industrialização, mas agora é uma situação diferente. O mundo não é mais o mesmo, e é por isso que vem os ataques. O presidente Trump, ele quer reestabelecer, restaurar uma ordem do pós-Segunda Guerra, uma ordem dos anos 50, que já não existe mais. Essa ordem já não existe mais, os seus objetivos são inalcançáveis, mas a tentativa, a retórica, o discurso messiânico, inclusive, dos Estados Unidos, ele serve para ajudar na sua coesão interna, né, que vai ter muita divisão lá, mas ele reflete, reverbera na nossa região de forma tremendamente agressiva. E a gente tem que se preparar para isso. Não é só na nossa região, mas é especialmente na nossa região. E isso está sendo recolocado e reafirmado a cada novo documento estratégico dos Estados Unidos, quando trata de segurança, no ano passado, e nesse ano de forma bastante agressiva, quando trata sobre defesa, que nesse espaço hemisférico para eles, né, de todas as Américas, eles não querem países que tenham relações equilibradas com o mundo. Na verdade, eles não querem países soberanos. E o que a gente vai lutar não é para atacar os Estados Unidos, a gente vai lutar para defender a nossa soberania e a nossa possibilidade de autonomia para estabelecer as relações com todos os países do mundo. E o presidente Lula é um dos pouquíssimos presidentes do mundo hoje, um dos pouquíssimos líderes que tem diálogo com todos os países do mundo. E a gente não quer que o Brasil volte ao nosso passado bastante recente, quando era excluído de várias negociações, quando se auto-isolava da nossa região, quando negava a importância do multilateralismo, a importância da ciência. A gente não quer essa volta. Então, esse ano é muito importante e a política externa tem que estar e vai estar no centro do debate, queiramos ou não. A direita vai nos atacar pela defesa desses valores, porque muitas vezes defender esses valores implica defender questões que são impopulares no curto prazo, mas que são valores que devem ser defendidos porque a gente tem que garantir o nosso desenvolvimento hoje, mas o nosso desenvolvimento também no futuro. Se a gente ficar respondendo a pesquisas e a interpretações de curtíssimo prazo, a gente se perde e não vai ter possibilidade de construir um caminho para o desenvolvimento, um caminho com soberania. A gente tem também uma forte polarização multinível. Os países estão mais divididos
a gente está mais dividido dentro do Brasil e as grandes potências estão divididas. Nesse cenário, é muito mais difícil hoje do que era no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, mesmo no primeiro governo Dilma, coesão interna para defender uma inserção externa soberana. Então, é muito mais complexo, né? A gente foi muito criativo, isso eu vou voltar a dizer adiante, a gente foi muito criativo lá nos 2 primeiros governos Lula, no primeiro governo Dilma, quando a gente conseguiu estabelecer os BRICS, quando foi assinado o Tratado Constitutivo da Unasul, quando a gente realizou aqui na Bahia, em 2008, ó, a gente ficou independente lá no começo do século XIX, lá em 1800 e pouco. Só em 2008, aqui na Bahia, pela primeira vez na história, todos os presidentes e mandatários dos 34 países da América Latina e Caribe se reuniram. Aqui, a que chamou na época de CALC, que depois se transformou na CELAC, foi aqui em 2008. Fomos muito criativos, mas era um momento de bonança. O Brasil crescia muito, os países vizinhos cresciam, toda a região caminhava aparentemente unida, com 2 fatores. Foi o único momento da nossa história, de toda a nossa história, com os países vizinhos, que houve crescimento econômico junto com distribuição de renda, naquela década de 2013 a 2012, aproximadamente. E a gente foi muito criativo e conseguiu avançar nos BRICS, avançar na integração regional. Agora a gente vai ter que ser criativo numa conjuntura internacional e interna muito mais difícil. Então, o desafio é muito maior. Mas a liderança do presidente Lula vai garantir o mínimo de estabilidade, o mínimo de previsibilidade e o mínimo de confiança com todo mundo para a gente poder trilhar um caminho com autonomia, um caminho que é do nosso interesse e não do interesse de quem manda em Washington. É isso que está em risco. O que a gente quer fazer com os minerais críticos deve ser definido no Brasil e não em Washington ou lá em Mar-a-Lago, né, na casa do Trump, na Flórida. O que deve ser definido com o que fazer com o petróleo da Venezuela deve ser definido em Caracas, em toda a Venezuela, e não em outra potência de fora da região ou no império dos Estados Unidos. Essa é a síntese. A gente tem constrangimentos externos e também internos. A gente sabe que o debate no Brasil hoje é muito mais difícil, mas a gente vai ter que batalhar muito para reeleger o presidente Lula e construir uma agenda que também deve ser renovada. Então, esse debate hoje aqui, vários outros que aparecem, né? Eu estou vendo ali os nossos colegas Chico Denis, o Sérgio Godoy, né, que estão lá conosco, né? Eu participo e é um espaço também de discussão. O núcleo Marco Aurélio Garcia, né, a referência ao Marco Aurélio, né, de soberania e relações internacionais, parte das discussões que eu estou falando aqui são as partes do núcleo e também, evidentemente, Mônica, das discussões que a gente tem na Fundação Perseu Abramo sobre conjuntura internacional. Não, a gente tem que ter muito claro isso. Os temas internacionais e uma política externa autônoma são decisivas para a nossa política interna. Se a gente não tem uma discussão global sobre taxar os bilionários, a gente não consegue avançar na discussão tributária dentro do Brasil. Se a gente não tem uma discussão global, que é a aliança, né, definida pelo presidente Lula, ou liderada pelo presidente Lula, aliança global contra a fome e a pobreza, a gente tem dificuldade de combater a fome e a pobreza dentro do Brasil. Não dá para a gente definir as nossas políticas com autonomia sem ter uma política externa autônoma, porque senão quem vai decidir a forma de organizar as finanças, a forma dos pagamentos que a gente usa é fora do Brasil. A gente quer ter autonomia para decidir isso internamente. Aqui é um quadro que eu acho bastante grave sobre integração regional. Está atualizado com os dados, foi feito essa semana, isso atualizado até o final de 2025. A gente vê que tem uma pequenininha recuperação, mas ainda a gente está muito abaixo em termos reais, né? Isso está deflacionado, então os valores em dólares estão corrigidos, do auge do nosso comércio com a América Latina lá em 2011, e como caiu quase 37% até hoje.
né, era muito maior em 2011. E por que o nosso comércio com a região é importante? Porque ele gera mais emprego, ele é um comércio de produtos industrializados, é mais acessível às pequenas e médias empresas, ele é um primeiro passo para a internacionalização, né? Sei, certamente aqui tem uns colegas que estão na universidade, né? Pensando ali nas startups, enfim, empresas novas. Elas, quando vão, principalmente no setor de tecnologia, né? Vão pensar em exportar. Hoje é impossível começar exportando para os Estados Unidos. É impossível começar exportando para a China pelas políticas industriais deles. E mais no espaço regional a gente tem essa possibilidade. E o nosso comércio está caindo. Por quê? Porque a nossa infraestrutura é deficiente, por isso é muito importante a discussão de integração de infraestrutura. Está caindo porque a gente não tem mais instrumentos para financiar e garantir o comércio intrarregional como a gente tinha, né? Então, a gente tem um debate congelado no Brasil, infelizmente, desde a Lava Jato, sobre o financiamento importante para as nossas empresas venderem produtos com alto valor agregado, que muitas vezes dependiam do financiamento do BNDES, especialmente na região, empresas e serviços, principalmente de engenharia. Então, a Lava Jato aparentemente morreu nas figuras políticas, né, no Sérgio Moro, ninguém vai dizer que ele vai ser o próximo presidente da República, o Dallagnol, etc. Isso parece muito fragilizado, mas nos efeitos concretos para a inserção autônoma do Brasil, a Lava Jato segue viva e a gente tem que rediscutir isso, porque o BNDES tem que voltar no próximo governo a financiar empregos no Brasil com exportações de qualidade para vários países do mundo, inclusive para os países que, pelas sanções, pelos embargos, não têm crédito e, portanto, não têm direito ao desenvolvimento. Né? Faz parte, o Brasil tem que rediscutir essa agenda. A gente sabe que não é fácil, porque os constrangimentos são maiores. A nossa base, por isso é tão importante também as eleições para o Senado e para deputados. A gente precisa eleger uma base de deputado maior para ter condições de recolocar essas questões na agenda do dia do país. Esse debate não pode ficar interditado ad eternum. A gente já conseguiu digerir os efeitos danosos e a diminuição de emprego e de competitividade para o Brasil nesses setores tão importantes. Aqui a gente tem alguns erros. O principal desafio é manter a região como uma zona de paz. Como bem disse o senador Humberto Costa, inclusive o acordo do Mercosul-União Europeia está nesse marco. O objetivo principal nosso agora é ter e buscar, que é permanente isso, agendas positivas com os principais polos de poder, com os Estados Unidos, com a China. É muito difícil com os Estados Unidos, mas a gente tem que seguir buscando. Com a União Europeia, com cada um deles, e prioridade inequívoca para a integração regional, que se materializa em ter agendas positivas também com todos os nossos vizinhos, independente da ideologia do governo de turno. E isso a gente sabe que o outro lado, no Brasil, não vai seguir. Que ele só vai querer ter relação com um em detrimento do outro. Só com os Estados Unidos e contra a China. Isso não nos interessa. A China é o nosso principal destino das exportações. Claro que a gente tem que melhorar muito a qualidade da nossa relação com a China. Tentar exportar produtos com mais valor agregado. Mas isso depende muito mais da gente do que deles. Agora, a gente não pode só ter relação com um lado. E a nossa Constituição prevê isso. Por isso que a batalha eleitoral vai ser uma batalha pela Constituição, pela soberania. E é possível vencer. Né? Aqui, eu vou avançar, que eu estou atrasado. Esse é um mapa, né, do IBGE, que é a nossa forma de olhar o mundo, com o Brasil no centro, a partir do sul. E nesse mapa, né, eu acho que ele coloca bem, e a gente tem que pensar o quão importante foi esse governo, né, do presidente Lula, com os vários grandes eventos internacionais que ocorreram no Brasil, o G20, o BRICS, a COP, todos eles com participação popular inédita. Nunca houve um G20 com tanta participação popular.
Nunca houve uma reunião do BRICS com tanta participação, ainda que pequena, e a COP na Amazônia. Né? A COP na Amazônia foi muito importante para o mundo ver que não tem preservação da floresta sem infraestrutura adequada para os milhões de pessoas, brasileiros e sul-americanos que vivem lá. Jogar em casa faz diferença. E só um governo que busca autonomia, que busca soberania, consegue construir essa agenda e tem a legitimidade internacional para trazer a discussão internacional, inclusive no nosso país, para discutir problemas que são nossos e de todo o sul global. Aqui a cartilha que a gente fez da Fundação sobre a COP30 e o desenvolvimento da Amazônia. E eu vou, para encerrar, colocar esse documento. Né? Esse documento é a Estratégia de Defesa Nacional, que foi desclassificada há uma semana pelo governo dos Estados Unidos. E ela é muito agressiva em relação à região. Ela impede que os países da região possam estabelecer, ela tutela os países da região como se fôssemos colônia. E olhem que interessante, só tem um mapa. Isso eu não vi publicado em lugar nenhum esse comentário, Mônica. Mas só tem um mapa nessa cartilha, que é esse mapa, que é um mapa hemisférico, não é um mapa mundi, não fala da Ucrânia, não fala de Taiwan, ele fala das Américas. E se vocês procurarem o documento, que aqui talvez a imagem esteja um pouco apagada, mas tem uma divisão ali entre o que é Brasil de um lado, é mais ou menos aquele Tordesilhas e tal, e o que é Amazônia de outro. Eu, como brasileiro, como latino-americano, como sul-americano e amante da Amazônia, me incomoda isso. Como um único mapa dos Estados Unidos, ainda que seja um mapa supostamente elaborado no século XVIII, mas coloca essa divisão e com as letras do mesmo tamanho, Brasil de um lado, com o mesmo tamanho, e a Amazônia de outro, com o mesmo tamanho. Isso é uma agressão, mas essas imagens não são o acaso, né? Isso a gente tem que discutir, inclusive na eleição, porque o Eduardo Bolsonaro está lá em Washington, articulando, tentando preparar ataques ao nosso processo eleitoral. Claro que o nosso esforço diplomático muito amplo, que foi do presidente Lula, de todo o governo e para além do governo, conseguiu que os Estados Unidos recuassem. Mas eu volto a dizer, é um recuo tático, fiquemos atentos, tá bem? Então, a última slide, o Brasil precisa valorizar o que é nosso, dialogar com todos, respeitar o direito internacional. Isso é uma questão do Brasil. E a gente tem um candidato que a gente sabe que dialoga com todos, que valoriza o que é nosso e que respeita o direito internacional. Precisamos dessa liderança capaz de construir consensos. E integração regional é necessária para termos paz e soberania. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Foram 3 falas importantíssimas, com uma grande densidade política e conceitual, muitas informações importantes.